a gente tem mãe solo, pai solo e agora a gente tem um jogador solo. Sim, vou falar de solo leveling aqui no canal. E hoje eu vou falar do episódio 1. Diferente dos outros vídeos que eu tô falando, né, do episódio 1 ao 5, do 6 ao 10, aqui eu vou falar individualmente, beleza? Por quê? Porque é mais fácil de produzir vídeo e aí eu consigo postar com mais frequência. E no episódio 1 a gente vê como que vai ser aí a obra, né? No caso, eles nos mostram que no planeta surgiu vários portais. E nesses portais, né, tem dungeons, e nessas dungeons tem monstros. E para enfrentar esses monstros, não tem como o ser humano enfrentar normalmente. Então, despertaram pessoas com poderes que conseguem combater esses monstros. E o personagem principal, que é o Sun Jin-woo, eu não sei pronunciar coreano, tá, gente? Então eu devo estar falando errado. Mas ele é de um level muito baixinho, ele é do level E, ele é o mais fracote que tem, né? O mais forte é o S e ele tá no E. O que acontece? Por ser fraco, ele sempre apanha, né? Mesmo sendo uma dungeon aí de nível baixo. E todo mundo que vê ele pensa, olha, ele é o cara mais fraco, então a dungeon até que vai ser de boa, né? Porque se chamaram ele, é porque não tem um nível de dificuldade aí muito grande. E uma coisa que é interessante é que eles focam em nos dizer que, se você despertou em um determinado ranking, você nunca vai conseguir upar, você nunca vai conseguir subir de nível. Então você tem que respeitar o seu nível e ir nas dungeons compatíveis, porque senão você pode perder sua vida, né? Então, o que a gente pensa? Tá, ele é do nível mais baixo. E o nome do título do anime é Solo Leveling, ou seja, será que só ele vai poder upar? A gente tem mãe solo, pai solo e agora a gente tem um jogador solo. Bom, brincadeiras à parte, é basicamente isso que vai acontecer. Ele, de alguma forma, vai conseguir upar pelo nome do anime. O problema é que o governo ele tá atrás de umas pedras, porque caso vocês não saibam, os monstros, quando eles morrem, eles têm umas pedras de essência. E essas pedras de essência valem grana. E o governo, além de querer dinheiro, ele também tá produzindo aí uma nova fonte de energia limpa, né? Para substituir outras, e por conta disso, fica na mão dos caçadores, porque são eles que vão nas dungeons enfrentar e matar esses monstros e conseguir essas pedras de essência. E o nosso personagem principal, ele vai numa dungeon, né? E quando ele se apresenta, os colegas começam a falar dele pelas costas, que ele é o mais fraco de todos. Então, essa dungeon vai ser mais tranquila justamente por conta disso. E a gente vê que ele tem aí alguns conhecidos, que ele conhece algumas pessoas. E uma dessas pessoas é uma menina, a Jory. Por quê? Porque ela gosta dele, gente. Tá muito na cara que ela gosta dele, porque ela fica pegando no pé dele. Nossa, mas você tá sempre machucado, né? Eu vou ser a healer, pode contar comigo que eu vou te curar. Nessa dungeon que eles vão enfrentar, ele acaba enfrentando goblins. E ele basicamente leva uma surra de um goblin, gente. E aí ele consegue basicamente uma pedra de essência, uma das mais simples, né? E outro Goblin aparece e ataca ele, ele se machuca. E basicamente, se não tivesse a menina pra curar ele basicamente morreria. Esse é o nosso personagem principal, quase morrendo pra um Goblin. E é aí que você se pergunta, pra que ele tá se esforçando tanto pra pegar essas pedras de essência que tem nos monstros, né? Porque ele tá basicamente, sempre que ele vai numa missão nessas dungeons, ele quase morre. Mas a história nos mostra que ele tem uma mãe no hospital. E a irmã dele tá na escola e em breve ela irá ir pra faculdade. Quem vai bancar isso é ele, porque o pai sumiu, então quem banca as contas de casa é o Sun Jin-woo. Então ele tem uma missão nobre aí, né? Basicamente sustentar a casa mesmo sendo tão jovem. E ele é atingido por um outro Goblin, né? A menina vai lá, cura ele, né? Dá bronca nele. Não, eu vou te curar, não sei o quê. Mas, graças a Deus, os outros caçadores conseguem finalizar a dungeon. Ou pelo menos é isso que eles pensam. Porque justo quando eles estão pensando em sair, abre-se uma nova passagem. E o procedimento padrão é eles aguardarem decisões da Associação dos Caçadores, né? Porque não é comum surgir uma dungeon dentro de outra. Mas um dos caras lá fala, não, eu vou ter um segundo filho, eu preciso de grana, né? Ao invés da gente aguardar pela associação, por que a gente não vai e coleta mais materiais, né? Mais essas pedras de essência. E aí eles falam, tá, vamos votar. Então, se o voto for de maioria, a gente vai. Caso contrário, a gente encerra por aqui. E é isso que acontece. Fica 6-6. E quem é o voto final? Do Sun Jin-woo. E ele fala o quê? Eu preciso dessa grana, bora continuar. E aí corta para uma cena que tá mostrando caçadores sendo nivelados, né? E justamente os que estão em níveis mais altos, eles estão sendo convidados para entrar em guildas. E eles dão foco para uma moça loira, porque uma menina foi assaltada, levaram a bolsa dela, ela vai lá e recupera essa bolsa que os bandidos levaram. E gente, pelo que me parece, ela vai ser uma personagem que virá no futuro, tá? Porque foi simplesmente um corte e aí retorna pro principal. E aí ele tá conversando com a healer, né, com a
amiguinha dele, e ele falou assim, nossa, espero que você não esteja chateado, né, porque o meu voto foi o voto final, e você foi contra, né, enfim. Ela fala assim, olha, eu vou perdoar você, mas aí você vai ter que me pedir pra sair. A gente, será um par? Será que eles vão ser um casal? Eu não sei, porque o personagem principal ele parece ser um banana. E aí o nosso grupo, depois de um tempo caminhando, chega numa porta, né? Que seria a porta de entrada da segunda dungeon. E aí a gente pensa, essa porta é enorme, será que vai ter algum titã ali, né? E dessa vez mais um corte, só que pro presidente da Associação dos Caçadores, Go Gun-hee. Na realidade, ele estava recebendo aí esses novatos que foram classificados de acordo com o seu ranking, ou seja, os novos caçadores. E a gente vê que tem um rapaz vestido de social, uma menina de capuz. E o discurso desse presidente foi justamente o quê? Tenham medo. E quando ele fala de medo, volta pro principal, que ele tá o quê? Entrando nessa segunda dungeon. E no interior dessa sala, eles percebem que estão cheias de estátuas. E a primeira coisa que eu pensei, eu não falei que ia ter um gigante aí, que não ia ser um titã? Pois é, são estátuas. Gente, a menina, ela começa a falar assim de principal. Olha, eu acho que ela olhou pra mim. Ele assim, não, isso só pode ser coisa da sua imaginação. Mas, gente, não é imaginação coisa nenhuma. De repente, as portas se fecham. E quando isso acontece, um dos medrosos já quer ir embora, ele simplesmente vai, sai correndo e ele é morto justamente pela estátua que estava ali guardando a porta. Ele basicamente foi cortado, assim, pá! Aí todo mundo começa, meu Deus, começa o pânico, né? E o Jin-woo, ele troca olhares justamente com a estátua que a Jo-hee falou que ela tava mexendo os olhos e realmente, gente, as estátuas estão vivas. E a gente, meu Deus, e agora? Como é que eles vão lutar contra essas estátuas? Um detalhe muito importante é que o nosso personagem principal, ele sempre estava em situações de vida ou morte, né? Porque como ele era o mais fraco, ele acabava ou sofrendo aí com falta de comida, de água, ou ele simplesmente se machucava muito. Então, por conta disso, ele já estava mais alerta do que os outros, né? Por quê? Porque ele já estava pensando, eu vou morrer. Só que os outros, eles não estavam esperando por isso, porque como era uma dungeon aí de um ranking baixo, não tinha como ter aí personagens muito fortes, mas eles se enganaram, gente, eles se enganaram, e os personagens são fortes sim, e são mais fortes do que todos os caçadores que estão ali. E o episódio termina assim, justamente o que é para você ficar curioso e ir pro próximo. Basicamente foi uma troca de olhares e acabou. Não esquece do like e vê se você tá inscrito no canal. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau!